E aí, pessoal, vamos falar aqui sobre denominação de moedas. E logo após, em seguida, eu vou falar da denominação do Bitcoin, tá? Nos próximos vídeos, em sequência, se você for acompanhar, nós vamos falar de XRP, XLM, Litecoin e muitas outras, tá? Para você conhecer um pouco mais de poucos detalhes que você não ouviu falar de algumas criptomoedas, tá ok? Vamos lá? E tem como intuito, inclusive, falar sobre as frações dessas criptomoedas, que muita gente nem sabe qual é o nome, a não ser do Bitcoin, né? Ele já está mais ali orientado, mas os demais você praticamente não sabe e você vai aprender aqui muita coisa nova. Segue aí com a gente. Denominação de moedas, né? Moedas fiduciárias, por exemplo. Vamos lá? A denominação de moedas, fiat e criptomoedas. Nós vamos falar disso nessa sequência de vídeo, tá? Uma série de vídeos para vocês aí. Ao contrário das moedas fiduciárias como o dólar, os dólares, né? Ou o nosso real, né? Que tem como denominação de unidade o centavo, tá? Que é fracionado especialmente em duas casas decimais, ou seja, divisível apenas em 100 subunidades, né? Duas casas decimais, né? De 0, 0 até 99, tá? Que você lembra aí que você vai pagar um pãozinho, você paga 50 centavos. Você vai pagar dois pãezinhos, às vezes 99 centavos, né? Então, são essas frações aí que a gente vai falar das criptomoedas também, tá? Mas aqui para você ter um entendimento global, geral aí das moedas do mundo todo, que trabalha com 100 subunidades. Já a maioria das criptomoedas é visivelmente até 8 casas decimais ou mais. Tem delas que tem muito mais, tá? Essas novas estruturas denominacionais, tá? Ajudam a garantir que criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, ADA, XRP, né? Cada uma aí tem a quantidade de casas, né, decimais que eles usam, de forma que mantenham uma utilidade igual, né, à da moeda fiat. Quer você esteja negociando $1 bilhão ou comprando mantimentos em um supermercado local ou numa padaria, um comércio pequeno. Como os centavos para o dólar e o real, né? Algumas das denominações de criptomoedas mais usadas também têm os seus próprios nomes, né? Nas moedas fiduciárias, qualquer uma em inglês é cents ou no real é centavo, tá ok? Vamos falar da denominação do Bitcoin e algumas curiosidades. O Bitcoin tem como moeda, né, o Bitcoin. Bom, aí é aquele entendimento que eu trouxe em outros vídeos. Bitcoin com letra maiúscula é a rede, tá, gente? E Bitcoin com a letra minúscula, que o B minúsculo, é a moeda. E o símbolo da moeda Bitcoin é o BTC, que muitos queriam que ele se chamasse XTC, tá? Porque se colocasse XBT, ele ia se confundir com a moeda lá do país chamado Butão, tá? Que usa um sistema que se assemelha muito às convenções de nomenclaturas do sistema métrico para a moeda de suas denominações de unidade. No entanto, a menor unidade de Bitcoin, conhecida como Satoshi, esse é o nome da fração do Bitcoin, chamado Satoshi, em referência ao criador pseudônimo aí, que ninguém nem sabe quem é, do Bitcoin, né, chamado Satoshi Nakamoto. O Bitcoin pode ser dividido em 8 casas decimais, tá? A partir do zero. Sempre vai ter um algarismo antes do zero para depois começar a contar, que é no real ou no dólar ou qualquer moeda fiduciária, conta-se a partir, né? Que são 2 casas decimais para a moeda fiduciária, para o Bitcoin são 8 casas para trás, tá? Depois da vírgula. À medida que o valor do Bitcoin continua a se valorizar, manter 8 casas decimais ajuda a garantir que ele continue valendo aí, sendo um meio de troca eficaz, né? Pela sua quantidade de valor, né, que ele pode chegar, e as frações.
Vamos ver isso agora na próxima tela. Por exemplo, se um Bitcoin chegasse a valer $1 milhão, mas fosse indivisível, ixi, isso aqui é um sonho para quem está comprando Bitcoin, hein? E ele está caindo mais, ó. Mas se fosse divisível apenas por 100 subunidades igual a moedas fiduciárias, né? Como padrão monetário global, a menor denominação valeria $10 mil. Se fosse dividido somente igual a moeda fiduciária, tá? Então, ficaria quase que improvável a utilização do Bitcoin como uma moeda corrente, usando aí inclusive a Light Network, tá? Para fazer micropagamentos. Diferente de ser divisíveis por 8, que daria, né, 1 milhão dividido pela quantidade de casas decimais, que valeria aí 1 centavo. Se ele passasse a valer $1 milhão, por causa da divisão do valor, da divisão da moeda em 8 casas decimais, você pode ter aí o valor de 1 centavo, tá, de dólares aí. Como resultado, usar o Bitcoin para fazer pequenas compras se tornaria impossível, tá? Se fosse com 2 casas decimais. Essa denominação altamente, né, granular de unidades do Bitcoin ajuda a garantir que possa ser viável como moeda, mesmo que seu valor futuro ainda seja desconhecido, tá? No próximo vídeo nós vamos trazer informações sobre denominações do XRP, tá ok, gente? Então é isso, eu agradeço demais a atenção de vocês, fique com Deus e até a próxima. Então é isso, muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe o seu like, comente aqui na área dos comentários para a gente saber o que você achou e compartilhe o vídeo para outros ficarem sabendo da mesma informação. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.